E aí, gente, bom dia, como é que vocês estão? Vamos lá para mais um rápido e objetivo. Em Gênesis, capítulo 1, acho que é capítulo 1, versículo 2, tem escrito assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Acho que essa daqui é a primeira menção que tem na Bíblia falando sobre o mover de Deus, né? Deus, ele se move, ele está em constante movimento, em constante ação. Já sabe que aí na criação do mundo, né, aqui em Gênesis, que vem falando que o Espírito dele estava movendo sobre as águas. Então, o que isso remete para a gente? Que Deus tem um mover, ele está sempre em movimento, ele está sempre em caminho, ele está sempre em ação. E na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a gente vê vários momentos que o Senhor age, o Senhor se move. E aí, vendo essas coisas, lendo, né, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e a gente vê que tinha um mover de Deus, teve uma época que eu pensei assim, eu acabei me perguntando, e agora? Né? Porque assim, ele se movia na formação do mundo, ele se movimentava com ações com Moisés, com Noé, com José, próprio Cristo, com os apóstolos, mas com Paulo também, né, que veio depois, mas com Pedro também. O Senhor sempre teve um mover e teve uma ação dele. E aí eu penso assim, e agora? Né? E no momento que a gente está vivendo, o Senhor não está se movendo? Ele não se move? Ele não tem uma ação? Ele não tem um movimento dele? Ele só estava no passado? Né? Esse Deus aí que a gente vê da ação, do movimento, das histórias, é só no passado? Ele não está agindo agora? Eu me perguntava isso. E aí a resposta que veio para mim, o Senhor sim. Ele se move, ele tem um mover e a ação dele é agora, nesse momento. O Espírito dele está planando sobre as águas ou planando sobre a gente. Então Deus tem sim um mover agora. E aí eu estou falando a gente, mas quando eu falo a gente, eu estou me referindo a mim, tá? Eu só consigo dizer pelo que eu sinto, os meus sentimentos. Então, o que eu vou falar agora, né, porque eu não estou acusando quem está do outro lado que pensa dessa forma, tá? É a forma como eu via e eu pensava. Que é assim, só naquela época lá distante o Senhor agia, o Senhor movia. Só na época de Moisés o Senhor movia, né? Ou só na época de Cristo, ou só com Paulo, lá longe de mim o Senhor tinha o mover dele e tem a ação dele. E eu sempre achava, não é que eu sempre achava, mas eu tinha aquela sensação que era assim, porque eu não trazia para mim aquela vivência, sabe? É muito mais fácil você estar olhando de fora e julgar de fora do que você estar dentro e você vivendo aquela experiência. E o que veio assim para mim é que o mover de Deus, Deus é atual, ele se move agora, ele age agora na sua vida. E a gente tem que trazer isso pra gente, pra nossa realidade, e orar pedindo todo dia a Deus, qual é o seu mover, aonde o Senhor está se movimentando, porque até uma palavra que eu ouvi até hoje, né? Mas eu tinha ouvido outras vezes, que fala assim, você não tem que procurar Deus no mover dele aonde ele já passou, né? Tudo bem, aonde ele já passou, que são essas histórias da Bíblia, elas servem como orientação e com inspiração. Mas a gente tem que procurar ele agora e para onde ele está apontando, para onde ele vai. Senhor, qual é o seu mover? Para onde o Senhor está indo agora? Qual é a sua palavra? O que o Senhor quer para mim agora? Né? Qual é a vivência de agora? É sempre trazer a experiência para você, para a sua vida. E não colocar isso na vida do outro, na história do outro, por exemplo, como na história de Davi. Davi tá me pegando muito porque tem uma série que o nome é Casa de Davi. Eu assisti 2 capítulos, é legal, tá? Quem quiser assistir, é bem interessante, falando sobre a história dele. E Deus se moveu através de Davi.
E pensar que foi fácil para ele, era um homem, ele era apenas um homem. E para ele não foi fácil, né? Os sentimentos para ele que vinham, os mesmos sentimentos que vêm para a gente também. Então que a gente possa tomar hoje como essa palavra dessa ação, dessa experiência, não colocar ela para longe da gente, tá? Ela trazer para dentro da gente, para a nossa vida, as nossas experiências, o nosso dia a dia, o que a gente está vivendo, o que é real. Isso é o que eu trago hoje, o que eu pensei e estou refletindo para hoje, tá bom? Espero que também essa palavra ela possa estar mexendo e sacudindo aí a cabeça de vocês e que pensem em trazer um pouquinho para hoje. E ela não é uma palavra que é só para mim, não sei se você consegue me expressar direito, mas é para você, é para a sua vida, para a sua experiência, né? Cada uma tem a sua experiência e a sua vivência, tá bom? Acho que é isso, gente. Beijo, tenham uma boa semana.